De volta com o Manhã no Ar, agora são 7h59, quase 8 da manhã. Muito obrigada pela sua companhia. Você que está acompanhando o Manhã no Ar em qualquer lugar do Brasil e do mundo através do nosso aplicativo ou pela telinha da TV A Crítica. E o pacote anticrime voltou a ser discutido no Congresso. No Senado, um relatório foi apresentado ontem na Comissão de Constituição e Justiça. Na Câmara, o parecer do relator não foi aprovado. Um dos ajustes que deve ser feito está ligado ao dispositivo que permite a um magistrado reduzir à metade ou até deixar de aplicar a pena se ficar comprovado que quem cometeu o crime agiu sob o efeito de medo, surpresa e violenta emoção. Outro impasse é o que os membros da comissão alegam que, pelo relatório, milícia e facção criminosa foram colocados no mesmo patamar. No projeto original, as penas para a milícia eram mais brandas. Os parlamentares alegam que, em ambos os casos, há um benefício para as milícias. O grupo deve voltar a se reunir na próxima terça-feira. E os casos de fraude envolvendo o uso de cartões de crédito em Manaus cresceram mais de 100%, segundo os dados do Sistema Integrado de Segurança Pública. Os consumidores devem ficar atentos, principalmente na hora de fazer compras pela internet. Nos 4 primeiros meses deste ano, foram registrados 35 casos de fraudes com cartão de crédito em Manaus. Em todo o ano passado, foram 51 registros. De acordo com o Procon Amazonas, muitas denúncias são relacionadas a fraudes através de compras pela internet. Vão inserir compras, vão pegar a senha da pessoa e vão fazer compras em nome dela. Quando ela só vai receber depois é a fatura. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito, 35% das tentativas de fraude acontecem entre o meio-dia e 6 da tarde e 14% na madrugada, entre meia-noite e 6 da manhã. Esse tipo de fraude é enquadrado como estelionato. Tipificado no artigo 171 do Código Penal, onde a pena mínima é de 1, máxima 5 anos. A orientação é que os consumidores fiquem atentos na hora de usar o cartão de crédito, sempre guardar o comprovante de compras e não fornecer dados pessoais. Não fornecer dados por telefone ou em sites, que não sejam seguros, inclusive clicar em links que recebemos muitos spams no e-mail, com links para cadastrar algum tipo de dado, informar endereço, telefone, CPF, cartão de crédito, evitar essas fraudes. E se o consumidor for vítima desse tipo de crime, é preciso ligar para a agência bancária, registrar o boletim de ocorrência e ir até o Procon com os documentos pessoais e a fatura do cartão. Se houver a fraude constatada e ele não concordar, ele contesta junto à administradora do cartão e, paralelamente, ele pode fazer um registro junto aos órgãos de defesa do consumidor. No caso, nós somos do Procon do Amazonas, mas como é fraude e é crime, ele pode também fazer um registro na delegacia do consumidor. Olha, em caso de denúncia ou dúvida, o consumidor pode ligar para o Procon Amazonas no telefone que aparece aí no seu vídeo, é o 0800 092 1512. Enquanto você anota o número, eu quero dar uma recomendação também. Para quem já está acostumado a usar o aplicativo ou o Bankline, uma das recomendações para quem vai comprar na internet é gerar um cartão digital. Você vai lá na parte do site ou no aplicativo em cartão, lá gera cartão digital, vai gerar um cartão para você fazer uma única compra, com uma numeração que vai te permitir fazer essa única compra. Então, se alguém de repente usar essa mesma plataforma em que você está comprando para fraudar, não vai conseguir realizar outras, porque o sistema bancário vai autorizar apenas uma compra online que vai durar no máximo 24 horas para você usar. Então, é uma das formas de você garantir um pouco mais de segurança. E um ranking desenvolvido pelo Ministério Público de Contas aponta que dos 6 órgãos dos poderes estaduais aqui do Amazonas, 4 são mediados ou deficientes no que se refere à transparência na aplicação dos recursos públicos. A avaliação seguiu os critérios da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, que tem como base a Lei de Responsabilidade Fiscal de Acesso à Informação. A Defensoria Pública do Amazonas e a Assembleia Legislativa do Estado despontam como deficientes. Já o Ministério Público do Estado e o Tribunal de Justiça do Amazonas foram classificados como medianos.
E o Conselho Nacional de Trânsito mudou as normas para o emplacamento de veículos. Mais uma vez, né? Agora, o uso da placa padrão Mercosul vai ser obrigatório apenas em casos específicos. A resolução estabeleceu um prazo de 2 meses para ser cumprida na integralidade. Até lá, apenas quando o veículo mudar de dono, é obrigatório comprar as novas placas. Um dos aspectos que eu diria o mais substancial, digamos, dessa mudança da resolução 780 em relação à resolução anterior, que trouxe a placa Mercosul como obrigatoriedade, é a retirada da imposição de que na primeira transferência de propriedade, aquele usuário teria que trocar para o novo modelo. Hoje, essa obrigatoriedade caiu por terra, ficando tão somente para o primeiro emplacamento, no caso de furto, roubo, dano ou extravio da placa, e também nos casos de mudança de município ou mudança de unidade federativa. A placa do Mercosul começou a ser usada no Brasil ano passado e tem, entre os objetivos principais, dificultar a clonagem. Algumas características, como a marca d'água nas letras e o símbolo holográfico, deixavam a falsificação mais difícil. Mas a nova resolução do CONTRAN também tirou esses itens da lista de procedimentos. Quem vai arcar com essa mudança são os fabricantes da placa semi-acabada, que é o blank, que nós chamamos, e também os estampadores, que são aquelas empresas que fazem a finalização dessa placa via hot stamp, que é um processo de esquentar a placa para fixar aqueles alfanuméricos ali e outros itens, outros componentes dela, como a bandeira do Brasil, algumas inscrições no Mercosul. Ainda assim, permanece o uso do QR Code, que permite localizar dados dos fabricantes da placa e no Amazonas também rastreia as informações dos condutores. Quem quiser migrar das sinalizações cinzas para a do Mercosul, é preciso agendar um horário no Detran. Para o atendimento é preciso trazer documento de identificação e comprovante de residência. Aqui também são pagas as taxas. O preço das placas é de cerca de R$ 220 e o emplacamento custa cerca de R$ 120. No caso de veículos novos, é preciso pagar um valor para a Secretaria de Fazenda, que equivale a cerca de 3% do custo do carro. No Amazonas, dos mais de 900 mil carros nas ruas, cerca de 10% já tem a nova placa. Alguns dos motoristas que adotaram o modelo se dizem satisfeitos. Foi melhor para a gente, porque fica difícil para clonar, né? É uma numeração diferente, vem agora o número com a letra, dificulta, né? E quem ainda está com as placas antigas gostou da possibilidade de escolher se vai ou não mudar para o novo padrão. Nem todo mundo tem, né, esse dinheiro para disponibilizar para fazer, né, essa troca. Sinceramente, não vejo necessidade. Eu acho que não. Só mais gasto, né? Exatamente, principalmente quando toda hora o discurso muda e as regras também. E o Enem vai se tornar digital. De acordo com o anúncio do Ministério da Educação, no ano que vem vai ser aplicado um projeto piloto para que o Exame Nacional do Ensino Médio deixe a versão em papel. 15 cidades, inclusive Manaus, vão fazer parte desse projeto piloto em 2020. A previsão é que em 2026 as provas do Enem sejam totalmente digitais. Mas o MEC avisa que este ano nada muda para os participantes que já estão inscritos. Então, não se preocupe com isso nesse momento. Com a adoção do sistema de provas digitais para o Enem, o MEC pretende aplicar as provas em várias datas ao longo do ano por agendamento. Além disso, deve ocorrer uma economia com a impressão de papel e um ganho para o meio ambiente. Somente este ano, mais de 10 milhões de provas vão ser impressas para o Enem, que envolve custos em torno aí de 500 milhões de reais. E falando sobre a prova desse ano, o presidente, junto com o ministro da Educação, deram declarações em entrevista que não devem fazer nenhum tipo de peneira ou pente fino na prova. Ela não será revisada por eles antes de ser colocada à disposição dos concorrentes, né, que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Mas ele informou que se houver algum tipo de conteúdo, como questões de ideologia de gênero ou algo do tipo, cabeças vão rolar no setor que organiza e prepara essas provas que vão ser administradas ainda esse ano e que hoje o Enem funciona como principal acesso às universidades públicas e particulares do país.
E a Organização Mundial de Saúde faz um alerta sobre o consumo de gorduras trans e os riscos da composição que pode causar danos à saúde. Existem inúmeros produtos no mercado disfarçados de boa alimentação. É necessário bom senso, informação e consumo consciente, principalmente porque os maiores consumidores desses produtos são crianças. Adriana perdeu 26 quilos apenas com mudança de hábitos. E aí eu tomei uma decisão, né? Eu falei, eu não quero repetir os mesmos comportamentos, né, que já tinham desde da família e pelo meu filho, para ser uma inspiração para ele também, né, para que ele pudesse ter bons hábitos alimentares, para que ele crescesse uma criança saudável. Depois da experiência, resolveu mudar de profissão. Deixou a fisioterapia para atuar como coach de emagrecimento e tem motivado os pacientes com métodos saudáveis. Adriana lembra que quando chegava ao nível extremo de ansiedade, encontrava refúgio nos alimentos ricos em gorduras trans. Em crise de ansiedade, que está muito relacionado com a vontade do doce, eu não sabia disso, né? Eu consumia um pote de sorvete numa noite, eu me vi fazendo isso. Um pote daquele de 2 litros. Mas quando eu vi, a coisa já tinha passado de um ponto que não era mais uma taça. Era um pote, era meio pote, era um pote inteiro, né? E com isso, mais a vontade do doce, fora as outras coisas, né? Refrigerante. A lista é intensa. Biscoitos, laticínios, sorvetes, doces, produtos embutidos e vários outros ricos em gorduras industrializadas. A gordura trans, elas são gorduras que são criadas em laboratórios. Então, é uma gordura natural, também dita natural, mas ela é uma gordura que foi modificada ali na sua camada química para se tornar uma gordura trans. Ela é muito utilizada na indústria de alimentos porque ela dá mais crocância ao alimento e durabilidade desse produto. Esta especialista explica que geralmente esse tipo de gordura é usada para melhorar a consistência dos alimentos e também aumentar o prazo de validade. Nos biscoitos, a crocância é o indicativo do alto nível de gordura. E o que mais preocupa é que cada vez mais o público consumidor são crianças. Biscoitos, assim como esses produtos para crianças, são aqueles que têm maior quantidade de gordura trans. Não só gordura, mas também conservantes, muito antimofo, muito acidulante, que acabam mascarando por ser um produto que possa ser para esse público. Então, os biscoitos, bolachas em gerais, eles são os que têm maior quantidade dessas gorduras trans. Quanto mais crocante, mais gordura foi adicionado. A Organização Mundial da Saúde faz um alerta sobre o uso das gorduras trans e os prejuízos que esse ingrediente pode causar à saúde. Ao menos 5 bilhões de pessoas correm o risco de desenvolver doenças com o uso da gordura industrializada. Segundo a organização, o ingrediente é o causador de pelo menos 500 mil mortes por ano em todo o mundo. Entre os principais fatores de risco, o aumento de colesterol é o mais predominante, segundo a OMS. E será que é possível substituir a gordura industrial por alimentos mais saudáveis ou gordura natural? Bom, e falando de gordura, o melhor que eu sempre falo é o produto dos trópicos, o melhor de todos é o açaí. Ele é uma gordura, ele é riquíssimo em antioxidantes como as antocianinas, ele é maravilhoso, é exportado para fora porque ele tem um alto potencial antioxidante. Então, se a gente consumir uma 2 vezes na semana esse açaí, imagina o quanto que a nossa saúde vai ser melhorada. Além disso, o abacate, o tucumã, a pupunha, as castanhas que a gente tem aqui, todos eles são ricos em gordura. Bom, opção saudável tem bastante. Agora é só começar a mudar os hábitos e sentir os bons resultados. E daqui a pouco a gente tem informações sobre esporte e a semifinal da Copa do Mundo Feminina. E a gente traz ainda informações de um curso que vai ensinar como criar tambaqui. É isso mesmo. Então não sai daí que eu volto num instante só.